Boa noite, bom qualquer momento do seu dia que vocês forem assistir essa videoaula. Estamos mais uma vez tendo essa oportunidade de aprender com o baiano José do Corpo e é sempre uma satisfação ouvir os ensinamentos dele. Boa noite, seu Zé. Boa noite para vocês. Que Oxalá ilumine o caminho de cada um de vocês, tanto nessa noite como nas noites seguintes da vida de cada um de vocês. Assim seja, seu Zé. Seu Zé, com mais essa oportunidade de ouvir alguns ensinamentos, alguma coisa importante para ensinar a gente que está aqui e todos que forem assistir essa videoaula em seus lares, gostaria de saber do senhor o que o senhor traz dessa vez para nos ensinar, nos orientar. Essa noite eu vou tratar com vocês uma experiência sobre zeladores e zeladoras de santo. Aqueles filhos que foram batizados em uma casa, se saírem dela por algum motivo, que seja qualquer um motivo, você vai ter seu pai de santo ou sua mãe de santo, pede o seu assentamento. Se eles não dão para vocês, vocês aguardam o tempo. Um tempo certo é de 7 a 14 anos. Se nesse tempo não me entregar para vocês, procure um outro zelador de santo e mande cobrir essa mão, para que vocês trabalhem com os assentamentos de vocês. Mas existe um mito entre os zeladores de santo que só deve tirar uma mão de uma cabeça depois que o zelador ou a zeladora passa para o outro lado. Em uma parte não é mito, mas a outra parte sim. Só terá a condição de tirar a mão de cima quando o zelador ou a zeladora falecerem. Mas vocês podem muito bem pedir outro zelador ou outra zeladora para que cubra essa mão. Não vai estar tirando. Para que esse zelador ou essa zeladora entregue os assentamentos de vocês. Para vocês trabalhar com tudo aquilo que é de vocês. O assentamento vai trazer mais força? Vai trazer mais segurança? Sim, é uma coisa que foi feito para vocês. E vocês têm que ter, quando começa a trabalhar, tem que ter o assentamento. Tem que ter uma liberação do zelador ou da zeladora. Alguns trabalham sem o assentamento. Não é errado, mas também não é 100% correto. Seu Zé. É que a gente percebe que o senhor está puxando essa questão de ter o assentamento, né, que é o centro dessa explicação do senhor. Esse assentamento, o senhor está falando aí, qual a importância disso para um médio ter esse assentamento e, claro, ter um zelador que cuide bem dele? A importância do assentamento é o primeiro feito que você faz. São as primeiras coisas espirituais que vocês têm. É o assentamento. Você trabalhando sem um assentamento, você vai ter força sim. Mas com um assentamento você tem muito mais força. Por quê? Esse assentamento está dentro do canzoar, ou do terreiro, igual vocês conhecem, ou do barrico. Estando dentro está perto de vocês e vocês estará cuidando corretamente, dia a dia. Essa é a importância do seu assentamento. Se um de vocês, porventura, sair dessa casa, chegue no meu aparelho e peça os assentamentos.
Se ele não quiser dar, espere 7 anos para ver o tempo que ele vai levar. Passou desses 7 anos, se não lhe entregou, você pode pedir um outro zelador, uma outra zeladora para que cubra a mão dele em cima do seu uri ou da sua cabeça, para alguns entenderem melhor. Assim seja. A força do seu batizado, da sua feitura, está no seu assentamento. Mas a sua luz de poder não está no seu assentamento, está na sua entidade. Uhum. No caso, seu Zé, algumas pessoas vão ficar assim em dúvida. Para que eu tô trabalhando com entidade, com espíritos? E para que ele quer um elemento físico para esse trabalho acontecer? E aí o senhor já deu uma explicação, mas só para reforçar esse detalhe e tirar as dúvidas que ficaram para mim e qualquer outra pessoa que for ouvir essa explicação. Nós espíritos, nós precisamos de elementos. Então, o elemento assentamento é uma das coisas que a gente precisa para o médium. O médium ele pode até abrir um terreiro, uma casa, ser um assentamento. Mas as forças dele, se o assentamento não tiver bem cuidado, aonde tiver, no terreiro que tiver, as forças dele vai diminuindo. Porque o assentamento é o ori de vocês. Lembre-se que alguns cantos cortam uma parte do cabelo de vocês. Em outros, rapa todo o cabelo. Mas mesmo assim, tira uma parte do corpo de vocês. O corpo de vocês está ali, nem se for o cabelo, que também faz parte do corpo. Certeza, seu Zé. Eu até costumo, quando alguém pergunta por que os guias na Umbanda precisam de um elemento como o cigarro, a bebida, aí eu falo, eles precisam desse elemento para trabalhar. Se não precisasse de um elemento material, porque é para ajudar um ser material, aí a gente já falaria diretamente com eles, não precisaria nem do médium. Não precisaria de vocês, médium. A gente conversava diretamente com vocês no plano astral, ou no plano espiritual, para muitos entenderem. Com certeza. E sabendo dessa necessidade, então, é importante cuidar bem disso. É de suma importância um médium que já tem o seu assentamento, cuidar bem do seu assentamento. Por quê? Você estando cuidando bem do seu assentamento, aquela entidade, dono daquele assentamento, vai estar bem cuidada. Porque vocês médium, tudo vai ser em uma base de troca. Não só vocês médium. Para uma boa parte de tudo na vida de vocês, seres humanos, é na base da troca. A vela, quando vocês acendem para nós, nos ilumina, para nós iluminar vocês. Assim seja. E outra questão que chama atenção na explicação do senhor é um zelador não querer cuidar de de um filho que ele se predispôs a ajudar. Tudo bem que nesse meio tempo algumas coisas podem acontecer e aí... Não tem explicação para isso. Pode acontecer o que acontecer. Um filho de santo pode brigar com seu zelador ou sua zeladora. Isso não é o caso para ele parar de cuidar do assentamento daquele filho ou não entregar o assentamento daquele filho. Para isso não existe explicação. Pode acontecer o que acontecer. Se ele for um zelador, uma zeladora responsável, ele vai entregar. Se ele não quiser entregar no momento, ele vai cuidar daquele assentamento. Senão não será um zelador. Porque o nome zelador?
zelar pelos seus filhos e filhas. Com certeza, seu Zé. Não tem como discordar dessas palavras e nem dizer que não entendeu, né? Porque está muito claro sobre essa E tem situação. muitos zeladores que pegam os assentamentos dos filhos e não entregam, para que os filhos retornem para aquela casa novamente. Bata a cabeça novamente naquela casa. Em uma boa parte de vezes acontece isso, mas em uma outra grande parte não acontece isso. Ele não consegue que aquele filho retorne para aquela casa. Nesse caso, seu Zé, a pessoa tem que também, né, respeitar, né, a decisão do outro, né? E entregar e tudo bem, não pode abandonar, porque se abandona, com certeza deve ter algumas consequências a respeito disso. Principalmente o assentamento. Se você abandona o seu assentamento, não cuida dele, não segue todos os preceitos que tem, certezamente que você terá consciências que não vai lhe levar a boas consciências. Vai lhe acarretar para coisas não boas em sua vida. Se você deixar o seu assentamento a virar viúva de todo jeito. Abandonado. Para um bom médium, ele tem que cuidar do seu assentamento bem melhor que ele cuida dele próprio, ou mais que ele cuida dele próprio. Se não conseguir, cuide igual. Assim. Se você tem um assentamento, você está dentro daquele terreiro todos os dias, ou uma vez por semana, uma vez por mês, você tem de si obrigação chegar, olhar a sua quartinha de água, como é que está. Se não tiver uma vela acesa, você tem por obrigação acender uma vela. Se tiver juntando alguma poeira, você tem por si obrigação a limpar aquela poeira, para que esteja bem cuidado. Senão você vai deixando, e aí depois as coisas que acontecia começam a não acontecer mais. Quando você for olhar, é o descuidado do seu assentamento. É como se fosse um alimento, né, seu Zé, no caso, essa ação de cuidar, trocar água, colocar, acender velas. Não é como se fosse. É um alimento. No caso, o médium tem que ter a compreensão que ele não vive só do alimento, a comida normal do dia a dia. Não. Ele tem que se alimentar também de elementos espirituais. Sim. E o cuidar do assentamento e todo o ritual que tem nesse processo gera uma energia para a alimentação espiritual. Sim. Se você cuida do seu assentamento, você está bem cuidado espiritualmente. Essa situação, esse alimento espiritual serve exclusivamente para atender a necessidade do médium, ou o fato de ser um médium já transforma que isso tanto atende a si quanto as pessoas que ele ajudam? Quanto atende a si, como as pessoas que ele ajuda, e como atende nós também espíritos. Eu acabei esquecendo de acrescentar esse detalhe, né? E assim, aí quem faz o uso energético disso, direcionar essa energia para o que tem que ser feito, isso no caso é com vocês, que fazem, que entende o que é necessário e direciona. Somos nós. Somos nós que direciona para vocês. Com certeza, seu Zé. Seu Zé, e assim,
E para facilitar, que eu acredito que acontece muito de alguns filhos ter que sair de algum terreiro, seja lá o motivo que for, às vezes até o motivo não seja nem por uma briga, pode ser mudar de cidade. O que o senhor, além do que já falou, orienta para essas pessoas tomarem a decisão e ter a conversa correta com os seus zeladores? Que eles chegam até os seus zeladores, conta toda a história e pensa para os zeladores. Os assentamentos para aqueles que têm o assentamento. Para aqueles que não têm um assentamento, chegue e converse com o zelador que não está se sentindo bem ou que tem que sair daquela casa por algum motivo que seja. Para que deixe bem claro, não saia virando as costas de todo jeito. Porque você sair de um terreiro virando as costas de todo jeito sem dar explicação nenhuma para o seu zelador em si pode não acarretar uma agressão. Mas lembra que você está virando as costas para a entidade daquele zelador. Que foi ela que te fez, foi ela que te cuidou até naquele exato momento. O compromisso deve ser honrado, né, seu Zé? Por que não fazer a segunda coisa? Da mesma forma que você pede para poder entrar, você também deveria pedir para poder sair. Mas geralmente não acontece isso. Geralmente só pede para entrar. Na hora de sair, sai de todo jeito. E para o caso de casas que não tem, não Deixa eu fazem... só completar uma coisa aqui, sair de todo jeito. Você sai de todo jeito daquela casa, daquele barricô, daquele terreiro. Logo na primeira semana que você saiu, começa a dar tudo errado em sua vida. Vocês sabem quem vocês vão colocar a culpa? No zelador ou na zeladora, dizendo vocês que eles estão fazendo magia obscura para atrapalhar o caminho de vocês, para que vocês retornem àquela casa. Em uma boa parte, sim, são os zeladores, mas uma parte maior são as suas próprias entidades que estão cobrando de você. Porque um zelador e uma zeladora não fiquem batendo na porta de vocês para chamar vocês para dentro do terreiro. É vocês que vêm pedir para poder entrar dentro daquele terreiro. Faz a segunda parte que fica bem bonita. Assim como você soube pedir para entrar, sabe pedir também para poder sair. Com certeza. Quem tem responsabilidade... Porque se você sabe pedir para sair, o motivo não tem importância. A hora que você quiser retornar naquele terreiro, naquela casa, você poderá entrar dentro dele de cabeça erguida, sem ninguém estar lhe apontando o dedo em você. Mas se você sair sem dar nenhuma explicação, na hora que você precisar de voltar, você vai ver muitas pessoas que estão ali lhe olhando de cara feia, olhando de rabo de olho, ou lhe apontando. Respeito e educação em qualquer lugar é bem-vindo, né, seu Zé? Respeito ao céu e a educação na terra. Se cabe em qualquer lugar. Assim seja. E seu Zé, posso ir para a pergunta que eu ia fazer naquele momento? Que é sobre casas que não trabalham com assentamentos. E é importante ter esse cuidado
O senhor já falou um pouquinho, mas poder aprofundar um pouco sobre isso? Ainda existe ainda, mas é bem poucas. Casas que não trabalham como assentamento, mas tem fundamento. Não é sem fundamento, não. Porque de cada casa, alguns pontos e princípios diferentes. Essa casa trabalha com assentamento, mas pode ter outras casas que não trabalham com assentamento. Lhe faz, e simplesmente que você vai ter, no muito que você vai ter, uma quartinha para você pôr a água para o teu santo. E a tua vela de batismo. Mas em algumas casas não tem nem isso. Só lhe faz. Ah, certo, que eu entendi que vai depender muito da matriz. Eu entendi o fundamento, né? Que o fundamento vem de vocês, da espiritualidade. Então, as pessoas envolvidas em os médiums, os zeladores, tendo responsabilidade, o fundamento está sempre ali em dia, e a prática do exercício de praticar o bem pela espiritualidade está em, pode-se dizer assim, correta, né? Está correta, não pode se dizer. Poder se dizer fica entre aspas. Está correta. É você passar aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu como médio dentro de uma casa, quando você abrir a sua casa, você vai seguir aqueles princípios. Então não está errado. Assim Cada seja. caso, um caso. Assim seja, seu Zé. E, seu Zé, para a gente estar indo para os momentos finais aqui dessa videoaula, o senhor gostaria de complementar alguma informação, ou deixar uma mensagem final, ou as duas coisas, ou mais coisas? Uma informação. Senhor. Quanto mais vocês cuidar do que é de vocês, não melhor para os outros, melhor para vocês. Mantenham o seu terreiro limpo, bem organizado. Faltas terão. Não exige muito de um médium, mas também não deixa de exigir. Porque tem casa que exige demais. O médium acaba se perturbando entre meio tempo. Em vez de ele fazer muito, ele vai fazer pouco. Porque ele não vai saber o que ele vai fazer. Ou então, quando ele for fazer, ele vai ficar com medo. Se ele está fazendo certo ou está fazendo o errado. Assim seja. E a mensagem para terminar é essa. Entre o errado e o certo, a dúvida que há. Faça, não deixe de fazer. Se tiver errado aquilo que fez, corrige. Porque se deixar de fazer, não tem como corrigir. Certeza, senhor. Com certeza, né? Uma boa noite para vocês. Que Oxalá proteja e ilumine o caminho de cada um de vocês. Nessa noite e nas próximas da vida de cada um de vocês. Assim seja, seu Zé. Boa noite. Muito grato pela essa videoaula. E até a próxima oportunidade. Até a próxima.